Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Weldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Por quê? Porque estamos lendo a Bíblia, segundo Reis 13, o reinado de Jeocás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acásias, rei de Judá, Jeoacas, filho de Jeu, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o entregou durante muito tempo na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Porém, Jeocás suplicou diante do Senhor, e este o atendeu, porque viu como o rei da Síria oprimia Israel. Então o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que os israelitas se livraram do poder dos sírios e habitaram nas suas tendas como antes. Mas não se desviaram dos pecados da dinastia de Jeroboão, com os quais ele havia feito Israel pecar. Ao contrário, eles o praticaram. Além disso, o poste ídolo permaneceu em Samaria, porque restaram apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria de todas as tropas de Jeoacás, porque o rei da Síria os havia destruído e esmagado como pó da eira. Os demais atos de Jeoacás, tudo o que realizou e o seu poder, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito Israel cometer. Ao contrário, ele os praticou. Os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou e o poder com que lutou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Eliseu adoece. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afec. E disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deverias ter batido 5 ou 6 vezes. Assim, atacaria os sírios e os destruirias totalmente. Mas agora, atacará os sírios apenas 3 vezes. A morte de Eliseu. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas do Moabitas invadiam a terra no início do ano. Certa vez, algumas pessoas estavam sepultando o homem quando viram uma dessas tropas e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Mas o Senhor ele teve misericórdia e se compadeceu deles, e se voltou para eles por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não os quis destruir nem expulsá-los da sua presença. Depois da morte de Hazael, rei da Síria, seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocás, recuperou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia conquistado de seu pai, Jeoacás, na guerra. Jeoás o atacou 3 vezes, recuperando assim as cidades de Israel. Segundo Reis 14, o rei de Amazias, rei de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel,
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, embora não fosse como Davi, seu antepassado. Procedeu como seu pai, Joás, em tudo. Mas os altares das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso neles. Uma vez que o reino estava consolidado sob seu controle, ele mandou matar os servos que haviam assassinado o rei de seu pai. Mas mandou poupar os filhos dos assassinos, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, de acordo com a ordem do Senhor. Não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ele também mandou matar 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou Selá em batalha, dando-lhe o nome Joctel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeu, rei de Israel, dizendo: Vem, enfrentemos um ao outro. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas uma fera do Líbano pisoteou o espinheiro. Então, na verdade, atacaste Edom e te tornaste orgulhoso. Gloria-te disso, mas fica em tua casa, pois por que causarias ruínas para ti e Judá? Mas Amazias não deu atenção, e Jeorás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, confrontaram-se em Bet-Semes, no território de Judá. Então Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acásias, em Bet-Semes, e foi a Jerusalém e destruiu 400 côvados do seu muro, da porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apossou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios do templo do Senhor e dos tesouros do palácio real, como também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais atos de Jeoás, o que realizou e o seu poder, e como lutou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. O rei Amazias é morto numa conspiração. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais atos de Amazias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas mandaram persegui-lo até Laques, onde o mataram. Então o carregaram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou Azarias, de 16 anos, rei, em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reedificou Elate em Judá, depois que o rei descansou com seus pais. O reinado de Jeroboão, rei de Israel. E no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeós, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar da Araba, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gate-Hefer. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre, e não havia ninguém que socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, por isso o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais atos de Jeroboão, tudo o que realizou e seu poder, como lutou e reconquistou para Israel, Damasco e Ramate, que haviam sido de Judá, estão escritos no livro das crônicas de Israel. Jeroboão descansou com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Fechem os seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.